Olá, seja bem-vindo. Meu convidado a pensar o Brasil é Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade Harvard. Foi também secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no governo de Michel Temer. Hussein, seja bem-vindo. Obrigado, Piotr. Fico muito honrado com o seu convite. Hussein, me conte lá. Foi a pandemia que mudou as relações internacionais, nas quais, obviamente, as ambições brasileiras se inserem, ou as relações internacionais já estavam caminhando para uma situação em que o protecionismo parece ganhar força cada vez mais? Eu ainda não vejo elementos concretos e consolidados para a gente falar de uma mudança na ordem global, né? Uma mudança na ordem internacional, em que o mundo será diferente do mundo pré-pandemia. Eu acho que é muito cedo, né? A correlação de força entre os países ela permanece a mesma, os detentores do poder econômico global permanecem os mesmos, os detentores do poder tecnológico permanecem os mesmos. Então, eu acho que passaremos naturalmente por um processo de readaptação natural e reacomodação de forças no período posterior à pandemia. No caso particular do Brasil, eu acho que o pós-pandemia será mais tenebroso para as nossas ambições internacionais. O Brasil, caracteristicamente, quando iniciou a atual gestão governamental, optou por não ter uma estratégia clara de política externa, mas optou por operar numa moldura baseada em que eu chamo de movimentos táticos conjunturais, né? Então, esses movimentos táticos conjunturais respondem a situações surgidas ou respondem a comandos ideológicos ou a visões específicas de Brasil e não de todo o Brasil em toda a sua dimensão. Um desses aspectos é o alinhamento, por exemplo, automático aos Estados Unidos. Haver alinhamento automático já aconteceu no passado, no governo Dutra, no governo Castelo Branco, só que há uma diferença. Uma coisa é alinhamento automático, em que você vota com a superpotência mundial, que são os Estados Unidos, em determinadas votações. Outra coisa, você aceitar ser parte da engrenagem de uma política externa de um país. Isso transcende o linear de um mero alinhamento. Se torna uma relação praticamente de dependência. Então, o comando sobre o seu processo decisório, ele não é mais gestado internamente em conformidade com a dimensão das relações internacionais que você tem. Ele passa a se inseminar de fora para dentro, e a partir daí que você determina o teu espaço no certame internacional. É uma perda de soberania diplomática e intelectual, inclusive, do país, na sua opinião? Eu acho esse alinhamento automático do qual você está falando? Eu falo de concessão de soberania. E quando você faz uma concessão de soberania, você, obviamente, perde envergadura para operar em múltiplos tabuleiros. Vou te dar um exemplo muito simples. Nós concordamos, obviamente, que o regime, por exemplo, venezuelano, não prima com respeito à democracia. Todo mundo concorda que é um regime autocrático. Todo mundo concorda que as instituições apresentam debilidade dentro daquilo que a gente entende que é o Estado democrático de direito. Perfeito? Mas você retirar todo o seu pessoal diplomático é um equívoco estratégico, porque você ainda tem brasileiros no terreno, você vai passar a depender de terceiros países para assisti-los. Você tem outro porém, né? Você não tem acesso à informação em primeira mão. Pois bem, o Brasil retirou o pessoal. Os Estados Unidos retiraram o seu pessoal? Não. Quem vai nos informar sobre o que está acontecendo na Venezuela? Serão eles. Nós vamos receber uma informação de segunda mão. Então, apesar de você discordar da Venezuela, você não pode optar por uma evacuação tática, que nem estratégica você abrindo um gap para que atores, potências extrarregionais, passem a atuar no vácuo de poder que você deixa.
né? Então, estou falando conceitualmente, é um equívoco estratégico. Tá? E voltando para o ponto inicial, quer dizer, eu acho que o Brasil está se isolando internacionalmente. Está se isolando. O Brasil está isolado na América Latina. Na América do Sul, o Brasil não é referência para nada em termos estratégicos ou em termos de como se combate a pandemia. Basta ver os números dos países vizinhos em justa posição aos nossos números. Né? Sim. Nós estamos confrontando o nosso maior parceiro comercial, que é a China, de forma desnecessária, e a China ela faz parte de uma cadeia econômica importante, que uma confrontação direta com a China não só compromete a tua relação com a China, é com a China e com aquela cadeia dependente da China, né? De forma desnecessária. Portanto, na Europa Ocidental, nós estamos praticamente sem interlocução com as principais potências europeias, então nós estamos isolados. Isso é o fato. E isso se deve a que exatamente, na sua opinião? Nós vimos vários movimentos da condução do Itamaraty por este governo. Óbvio que são várias ações, mas algumas ações em específico tornaram isso pior. Eu lhe perguntei sobre as relações internacionais do mundo pós-pandemia, porque nós temos um acirramento ainda maior em relação à China e Estados Unidos, e a pandemia é quase que um pano de fundo, porque, na verdade, ali tem um interesse muito maior sobre controlar as trocas comerciais, uma nova moeda internacional, ou seja, tem uma série de coisas, não é só tecnologia, a história da Huawei, da tecnologia chinesa de telefonia, de 5G, tudo isso é pano de fundo para um interesse muito maior. Hoje o dólar comanda as negociações comerciais no mundo. E, obviamente, que os dois países interessam ao Brasil, tanto os Estados Unidos quanto a China. Que tipo de movimento especificamente veio do governo brasileiro atual para nos afastar, inclusive, de europeus ou desta cadeia chinesa da qual você falou? Muito interessante a tua pergunta, muito perspicaz. Eu começaria a dizer o que está faltando. Primeiro, política externa não se faz no peito e na raça. Política externa não se inventa a partir do marco zero. Logo que o governo assumiu, quer dizer, o ministro das Relações Exteriores, ou a equipe que cuida da formulação da política externa, convencionou o entendimento que tudo que foi feito do Barão do Rio Branco em diante está errado. É que se uma política externa não tivesse continuidade, é como se a política externa também no governo militar tivesse sido, digamos assim, nociva ao Brasil. Tá? Então, e o que eles pretendiam é reescrever a política externa desde o tempo do Barão. Né? Bom, primeiro, se você parte dessa premissa... O que é uma afronta à história. Nós temos uma história diplomática. Concorde ou discorde em este ou naquele ponto, mas a história existe e ela vai continuar existindo, né? Então, não dá para reescrever a história com cores ideológicas que te agradam. Entende? São fatos históricos. Você aprende com eles, você procura melhorar, mas você não pode simplesmente apagá-los ou torná-los como fatos inverídicos, porque aquela verdade não te agrada. Né? Não estamos na época da pós-verdade, e esse é um grande erro. Segundo, qual é o grande problema? O artigo 4º da Constituição define o que é a política externa. Define os compromissos internacionais do Brasil. E a política externa atual é uma política antibrasileira. Ela viola sistematicamente o artigo 4º da Constituição. Então, por que são erros? Os erros não se cometem, são erros porque não obedecem à Constituição. Simples assim. Entendeu? Quando a gente fala do princípio da não intervenção, o que significa o princípio da intervenção? Quando você olha a Venezuela, isso é intervenção. Quando se fala de se miscuir na política interna da Argentina, isso é violação da soberania de um outro país. Quando você apoia assassinatos seletivos não autorizados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou ataques militares não autorizados, isso viola os princípios do direito internacional. Então, quando você tem compromissos com os direitos humanos e você faz um duplo entendimento dos direitos humanos, isso é uma violação à Constituição. Eu me recordo muito bem do painel que a gente fez com os ex-chanceleres, mais o ex-ministro Cubis Recupero, aqui em Harvard,
em que a gente discutia essa condição da legalidade. E o professor Celso Olavo, que é professor de Direito Internacional, apesar das políticas externas brasileiras, desde o Sarney a Temer, tiverem diversas semânticas, diferenças de ênfase e prioridades, elas foram constitucionais. E aí, na sequência, esse mesmo grupo acabou escrevendo um artigo publicado simultaneamente nos 4 grandes jornais do país, com a assinatura do presidente Fernando Henrique, do ministro Rezec, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi ministro da Corte Internacional de Justiça na Haia, mais o ex-chanceler e ex-governador de São Paulo, José Serra. É um grupo muito heterogêneo, que tem visões diferentes das relações internacionais do mundo, mas tem denominadores mínimos e princípios basilares que regem a política externa que não estão sendo observados. Existe uma doutrina e o que há, uma quebra nas colunas da doutrina, na tentativa de forjar uma nova doutrina baseada em parâmetros que não coadunam com a Constituição. E quando você faz isso, você não tem estratégia, você não parte de nada a lugar algum. Porque aí, volto para o meu ponto inicial, vira movimentos táticos conjunturais. Né? Então, indo mais incisivamente, a questão dos erros, por exemplo, é muito anacrônico você dizer que quer o fortalecimento do acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, e você confrontar a França e a Alemanha, suas 2 maiores economias da União Europeia, e são baluartes do acordo. Sem França e Alemanha não tem acordo. Então, é um discurso dúbio, é um discurso paradoxal. Né? Pois não, isso é simplesmente uma prova de que o discurso e a ação não estão em perfeita sintonia, operam em frequências diferentes. Uhum. Hussein, por que você acha, eu suponho que a nova ordem diplomática do Itamaraty neste governo tenha uma intenção que suponho seja semelhante às de outros governos, ou seja, o desejo do Brasil de ser importante no cenário internacional, de ter peso maior, de liderar alguma coisa neste sentido. Os meios estão sendo discutidos, você tem criticado esses meios, inclusive nos artigos que você publica no Estadão, mas eu lhe pergunto uma coisa mais profunda. Por que o Brasil não é capaz de liderar internacionalmente, sendo que tem tamanho para isso, história para isso e, mais que isso, tem tecnologia para isso? Ou seja, nós somos hoje o celeiro do mundo, que não é pouco. Do ponto de vista estratégico, ter um país que é o celeiro do mundo, isso é gigantesco. Nós temos tecnologia e provamos isso ao mundo todo, ou seja, temos a Embraer, temos a Petrobras, ou seja, e isso não nos falta. Por que não lideramos internacionalmente, embora sejamos um país internacionalizado muito mais do que fomos no passado? Piotr, é o seguinte, todas essas condições que nós temos precisam ser convertidas em eixos de poder. Toda, digamos, essa capacidade inventiva do brasileiro, os recursos naturais que nós temos, né? As plataformas de desenvolvimento sustentável que empregamos nas últimas décadas, precisamos converter tudo isso em política pública. Tá? Primeiro ponto central que nos impede de competir com as grandes potências ou de ser o Brasil grande, começa com uma coisa básica, educação. Eu não conheço nenhuma grande potência que não seja também uma grande potência em educação. Toda e qualquer grande potência, ela é uma grande potência educacional. Começa por aí. Se você não é uma grande potência educacional, você está desperdiçando todos esses recursos que você tem à sua disposição. Aí tem outro fator. Obviamente, você precisa converter esses recursos em políticas públicas. Quer dizer, uma boa educação vai lhe dar capacidade de melhor formulação de política pública. Melhor formulação de política pública, você vai empregar esses recursos que estão à sua disposição e isso vai te elevar a tua estatura no mundo para o nível de uma, digamos, não de uma potência, né? Ou de um país desenvolvido. Toda grande potência, todo país se define como uma potência, tem 5 pilares centrais
que o colocam no patamar de destaque nas relações internacionais no mundo. Poder econômico, o poder militar, o poder tecnológico, o seu poder diplomático e o seu poder de inteligência. Esses são os 5 pilares que regem. Tá? Muito bem. Olha, vou te dar um exemplo. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, é uma potência de inteligência, tá? E é uma potência diplomática. Então, se você olha esses pilares, eles estão basicamente equalizados na mesma faixa. Vamos pegar, por exemplo, a China. Tá? A China é uma potência militar, é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, talvez não esteja no mesmo patamar dos Estados Unidos, é uma potência de inteligência, talvez não esteja no mesmo patamar dos Estados Unidos. Né? Então, o que eu quero dizer? Que nos Estados Unidos, esses pilares que regem o poder de um Estado, eles estão equalizados no ponto máximo de evolução. A China estão todos, digamos, no ponto superior. Pode haver uma diferença entre eles, mas eles são próximos, numa faixa nivelada aí de 0 a 10, entre 10 e 7. Dos Estados Unidos estão nivelados entre 10 e 9, ou 10 e 8. Vamos pegar, sei lá, a Alemanha. Você vai pegar esses 5 elementos de poder que estão ali, vão variando entre, sei lá, 10 e 7, 10 e 6. Agora, olha o Brasil. Nós somos uma potência com capacidade diplomática, isso é fato. Não temos uma capacidade, uma estrutura diplomática. O Brasil está entre as 10 potências econômicas, mas não temos mais nada nos outros 3. Nós não chegamos num patamar tecnológico de independência absoluta em comparação a esses países. Nós não temos o poder militar que eles têm e nós não temos o poder de inteligência que eles têm. E então, falta-nos ambição para isso, Hussein? Também até para poder complementar esses 5 itens dos quais você falou, e que nos faltam pelo menos 3, pelo que vi aí, não é isso? No mínimo 3. E aí eu volto ao ponto central. Eles são muito assimétricos entre si, entendeu? O teu poder diplomático, na verdade, ele depende, para ele funcionar bem, ser bem empregado, dos outros. Do teu poder econômico, teu poder tecnológico, teu poder de inteligência. Entendeu? Então, o poder diplomático nosso talvez poderia ser muito melhor empregado e muito mais eficaz se os outros também fossem, de fato, equalizados no mesmo nível. O que eu acho que falta? Falta visão estratégica de país. No Brasil, o ciclo político brasileiro ele não pensa no longo prazo, não pensa em continuidade de políticas de Estado. Então, o que nós pensamos em políticas públicas ou estratégias de Estado de governo para governo. Hussein. E quando você pensa assim, você perde o quê? A continuidade, a impulsão de projetar o seu poder no mundo. Vou te dar um exemplo muito simples. Agrobusiness. Por que você acha que o Brasil é hoje a maior potência, digamos, no agrobusiness? Porque houve um trabalho de quase 2, 3 décadas contínuo, paulatino, integrado, coeso, entendeu? E aí você consegue ver o resultado, entendeu? Enquanto você não tem essa estratégia, na educação não tem essa estratégia, por exemplo, isso compromete essa capacidade, entende? Então é isso. E quando você fala, nos falta isso e faltam políticas públicas, o que é culpa do governo? Porque não raro a gente tem uma mania, eu não sei o quanto que isso é internacional, mas eu sei o quanto isso é brasileiro, de olhar para Brasília e culpar Brasília pelos problemas. Bom, mas Brasília só não vai resolver. E outra, Brasília é feita de brasileiros, são brasileiros que vão para lá. A sociedade brasileira pensa dessa maneira. As universidades brasileiras, por exemplo, quando falam sobre política diplomática brasileira, elas desenvolvem uma lógica de discussão diplomática para criar uma política diplomática à brasileira, ou simplesmente se aliam a alguma ideologia que já existente, já dominada por um outro país? Não falta também esse desejo de ampliar a capacidade brasileira via universidades? Bom, vamos lá. É muito, muito importante a pergunta que faz. Eu acho que
todo país que se propõe a dar esse salto, ele tem uma elite pensante, uma elite que olha para além do microinteresse paroquial, econômico, empresarial. Tá? Primeiro que a nossa elite ela não tem uma mentalidade moldada a pensar para além do seu interesse microeconômico. Isso é um ponto. Segundo, o Estado também tem a sua parcela de responsabilidade. Uhum. Tá? O Estado ele não investiu nas universidades como deveria investir, ele não efetuou as reformas que deveria efetuar. Eu te dou um exemplo muito simples. As universidades americanas, aqui, não vou pegar a Harvard, que enfim, talvez não sirva de parâmetro, mas em universidades médias dos Estados Unidos, elas têm um aporte de recursos privados muito grande. Elas são, além de universidade, são laboratórios de inovação, de ciência, de criatividade. Existe um investimento direto. Existe no nosso modelo universitário uma dicotomia entre privado e público. A universidade privada no Brasil não investe em ciência, ponto. Ela é uma empresa que vende diploma em troca de pagamento de mensalidade. Ela é uma prestadora de serviço para qualificar alguém para ter o diploma para ir para o mercado de trabalho. Não estou generalizando. Óbvio que tem algumas particulares que se destacam, mas, na média, é isso. Universidade particular. Aqui, nos Estados Unidos, a maioria é privada. E você vê ciência. Harvard é uma universidade privada. Está entendendo? Uhum. Stanford é uma universidade privada. Yale é uma universidade privada. Agora, existe o quê? O investimento. Então, no Brasil tem esse porém. Então, o nosso modelo mental, ele padece, digamos, de ler a importância da educação e da ciência para além meramente do efeito comercial de vender diploma. E aí eu entro no espaço público. Hoje, por exemplo, os recursos públicos aportados para as plataformas científicas nas universidades públicas é algo ridículo, é muito pequeno para você desenvolver qualquer projeto, Uhum. de fato, é contundente. E aí você tem um outro porém. Você não pode fazer uma doação privada para a universidade pública, para estimular o conhecimento. Entendeu? Então, nós temos que reorganizar o nosso modelo universitário. E tem questões ideológicas também de não aceitar a empresa privada dentro da universidade, mesmo que seja com recursos, óbvio, né? Não deixa de ser uma verdade. Óbvio que não deixa de ser uma verdade. Quando eu falo o Estado, eu estou falando todo o aparato do Estado brasileiro, todos aqueles que trabalham no serviço público brasileiro, seja ele entre os três poderes, mas também na área educacional. Não há dúvida também que determinadas universidades têm uma certa aversão a esse tipo de inovação ou a esse tipo de mudança em seu sistema de ensino e de pesquisa. Para muitos, a universidade se transformou, digamos, em um ótimo palanque eleitoral, entendeu? Ou numa ótima sinecura, entendeu? Para defender um determinado ponto de vista. Mas isso vale para todo mundo, direita, esquerda, vale para todo mundo. Mas o fato é que nós precisamos inovar na fórmula em como olhar para o nosso sistema universitário. Hussein, me permita entrar na questão das organizações multilaterais. Elas estão sendo extremamente reclamadas nos últimos tempos. Eu vou pegar o caso especificamente da Organização Mundial da Saúde, e passa, de alguma maneira, pela posição que os Estados Unidos têm sobre elas ou o envolvimento em relação com a China. O caso do coronavírus talvez seja elementar para tentar explicar esse novo momento. Nós vimos recentemente a OMS ir e voltar em algumas posições, o que obviamente chama a atenção, porque se espera muito da OMS, é uma organização multilateral importantíssima, neste momento é vital. Você acha que este multilateralismo que se começou a construir de alguma forma com o globalismo lá atrás,
de pelo menos 20 anos, a gente corre o risco de ter um recuo importante ou a gente pode não apenas apoiá-las, como renová-las, ou seja, torná-las mais atuantes e melhores, dada a realidade mundial de hoje, que é muito superior, é muito diferente do que tínhamos 20 anos atrás? Olha, Piotr, eu vejo o papel do sistema multilateral como uma arena fundamental para você dirimir as assimetrias. Não necessariamente você tem que concordar com tudo que se discute no sistema multilateral, até porque o sistema não foi feito para que todos concordem. Ele foi feito para chegar aos consensos menos piores para os interesses coletivos. Começa por aí. Então, ali é onde você vai ver o que cada um pensa, como pensa e qual é o consenso que você consegue chegar em determinados assuntos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que elas tiveram um papel vital no pós-Segunda Guerra. Não quer dizer que elas não podem melhorar. Óbvio que elas podem melhorar, podem se inovar, podem se reinventar, não tenha dúvida disso. Mas isso também depende dos países, né? Ela é feita de funcionários. E os funcionários, na verdade, têm uma função administrativa e burocrática. O grande conserto, e aí não é só a OMS, mas na ONU e em outras, quem faz a organização são os países a partir de suas propostas temáticas e os debates. Não é a estrutura organizacional. Então, vamos lá. O que vai se debater em matéria, por exemplo, de operações de paz no Conselho de Segurança, depende dos interesses geopolíticos dos países que compõem, naquele momento, o Conselho de Segurança da ONU, né? Não depende do aparato burocrático e administrativo. O aparato burocrático e administrativo ele vai executar aquilo que é determinado pelos países. É simples assim, tá? Então, eu acho que elas têm um papel relevante. Não quer dizer que esse papel não pode ser modernizado. Óbvio que pode. Agora, eu acho que se exigiu da OMC, essa minha leitura pessoal, respostas imediatas a um ciclo de pandemia em curso em que a ciência é impossível de responder de forma acurada para tudo dentro de um curto espaço de tempo. Quando a gente fala que você tem que acreditar na ciência, porque a ciência é o quê? É teste, provação, pesquisa, teste, chega a um resultado. E no meio do caminho você, obviamente, precisa coletar dados, às vezes você comete equívocos, e você avança até chegar a um resultado final. Se fosse fácil assim, já teríamos chegado à vacina para o Covid-19 em 2, 3 meses. Está entendendo? Por que as projeções são feitas para 1 ano, às vezes 2? Porque precisa testar. E às vezes os testes demandam tempo, a pesquisa demanda tempo. Então, uma estrutura como a OMS, ela é incapaz, obviamente, de responder de uma forma, digamos, certeira a todo e qualquer problema imediatamente. Ela requer tempo. Eu não estou eximindo ninguém de sua responsabilidade de fazer o seu trabalho. O que eu estou dizendo e sem ela, seria melhor? E o que ela já fez historicamente? Não ajudou muitos países? Então, por que nós não focamos esforços e canalizamos esses esforços para tentar ajudar e aprimorar e a melhorar? Então, para mim, a saída, por exemplo, dos Estados Unidos da OMS, ela não está correlacionada ao que a OMS está dizendo ou deixando de dizer. Isso faz parte de uma geografia de disputa política, né? O que não interessa ao Brasil tomar partido nisso, eu suponho, não é? Que não interessa ao país, ao Brasil, tomar partido nisso, porque a discussão não é sobre a OMS, é uma questão de espaço político, uma guerra diplomática. Não nos interessa de entrar nessa esparrela que não nos atende, entende? Nós não podemos entrar numa discussão que não agrega, não salva vidas, não agrega nada para os nossos interesses, não ajuda a minorar o problema. O que eu estou dizendo é que a política externa do governo Trump ela foi focada no recuo dos Estados Unidos do sistema multilateral, enfraquecer o sistema multilateral. Pois bem, isso não é dito por mim, isso é dito
por exemplo, o Nick Burns, que é meu colega aqui em Harvard, ex-embaixador, ele foi uma espécie de vice-secretário de Estado no governo Bush, tá? Ele foi embaixador na OTAN durante o governo Obama, e hoje ele trabalha na campanha do Joe Biden e possivelmente apontado como possível secretário de Estado. Tá? Então, eu estou te dando esse exemplo. O Burns categoricamente vem enfatizando que o maior erro que os Estados Unidos podem cometer é se retirar da forma como o Trump está fazendo do sistema multilateral. Você cria um vácuo de poder. Se o teu objetivo hoje é conter, vamos dizer, o poder da China, você sai desses organismos e você oferece mais terreno geopolítico para a China. É simples assim, entendeu? Então, até o princípio, a gênese da ideia, ela está errada. No governo Obama, e pega o governo Bush, vamos fazer uma comparação histórica. O governo Bush violou, digamos, o espírito do multilateralismo ao invadir o Iraque, ao fabricar provas inverídicas sobre armas de destruição em massa. O governo Obama tem que fazer todo um trabalho de reconstrução do papel dos Estados Unidos no sistema multilateral. E nós tivemos um equilíbrio no sistema multilateral, uma maior harmonia entre as grandes potências, inclusive na negociação de um acordo nuclear com o Irã, que é um país que é arqui-inimigo dos Estados Unidos, né? Entre as 5 potências mundiais mais a Alemanha. E o governo Obama está o quê? Descaracterizando, implodindo. O governo Trump, você está dizendo, né? O governo Trump está descaracterizando, sim. Descaracterizando e implodindo o papel dos Estados Unidos no sistema multilateral. Uma ordem internacional sem o equilíbrio dos Estados Unidos, ela fica capenga. Entende? Então, eles são atores incontornáveis no equilíbrio do sistema internacional. Quando você faz esse tipo de retirada, você acaba levando a debilidades no sistema internacional e você torna o sistema capenga. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, responde por 1/4 da economia mundial, né? Portanto, é imprescindível para o equilíbrio da ordem. E o que eu quero dizer? Eu quero simplesmente dizer que, se tiver uma mudança, obviamente a aposta do Trump sair da OMC é basicamente de vender um discurso eleitoral na véspera de uma eleição de que a OMC cometeu erros que levaram a um passivo de 100 mil mortos, a uma crise de 30 milhões de desempregados, a um conflito racial. É isso? Não é por aí, não é? Então, e eu tenho convicção plena, se o candidato Joe Biden, ex-vice-presidente do governo Obama, vencer a eleição, ele vai mudar todo o formato da política externa e, sobretudo, aquilo que diz respeito ao sistema multilateral. Entende? Então, o Trump oferece uma visão de um multilateralismo que nunca foi praticado nem pelos mais, digamos, conservadores governos republicanos, como o Reagan, por exemplo. Bom, daí que é muito interessante para o Brasil ter um certo distanciamento, porque a política americana é decidida pelos americanos, né? Não dá para ficar a reboque. Hussein, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil. Uma vez mais, você me atender. Obrigado mesmo. Eu fico muito honrado com o seu convite. É um privilégio conversar com você de novo. Já gravamos algumas vezes e me sinto feliz em ter mais esse episódio contigo e sempre de forma muito correta e muito inteligente, como você dirige as perguntas. Muito obrigado, Hussein. Aliás, só para a gente dizer ao nosso espectador, esse é o fundo da sua casa, a janela da sua casa, é isso? Em Harvard, é isso? Isso é o fundo, é a janela Cambridge, da minha né? casa aqui em Harvard. Tá certo. Então, Hussein, obrigado uma vez mais, viu? Um abraço, tudo de bom.